Olá a todos, meu nome é Thais Daniele, sou docente da disciplina de Biotecnologia Aplicada da professora Nádia, da Universidade Federal de São João del Rei, Campus Sete Lagoas, e hoje estarei aqui falando um pouco para vocês sobre a tecnologia do DNA recombinante. Bom, para começar, primeiramente a gente tem que entender o que é essa tecnologia. Bom, a tecnologia de RNA recombinante é o conjunto de técnicas que permitem a manipulação de moléculas de DNA específicas que objetiva localizar, isolar, alterar e estudar os seus segmentos. Essa tecnologia ela foi desenvolvida a partir da década de 1970, quando os pesquisadores descobriram que as bactérias protegem-se de infecções virais por meio da produção de enzimas que cortam o DNA em sítios específicos. Esses sítios, quando cortado, o DNA não consegue comandar a síntese de partículas de fagos, que são os vírus associados a procariotos, também denominados bacterofagos. Instantaneamente, percebeu-se que essas enzimas, denominadas enzimas de restrição, poderiam ser extremamente úteis para cortar o DNA de qualquer organismo em sequências de nucleotídeos específicas, originando um agrupamento de fragmentos produzíveis. E esse efeito estabeleceu a fase de desenvolvimento da clonagem do DNA, ou seja, a produção de múltiplas cópias das sequências. O termo recombinante é utilizado devido ao objetivo principal da tecnologia, que é combinar DNAs de origens diferentes. As moléculas de DNA recombinante, assim geradas, contêm combinações novas de sequências nucleotídicas que poderão ser introduzidas em uma nova célula hospedeira, na qual encontrarão a síntese de um produto gênico, que não é feito por essa célula, ou modificarão a expressão de um gene ali já existente. Aqui nessa gravura a gente pode ver que o que seria essa enzima de restrição. Basicamente, a enzima é como se fosse a tesoura que corta e consegue introduzir esse DNA de interesse. Ela vai ser falada um pouco mais para frente. Bom, podemos também falar que essa tecnologia são técnicas que visam o isolamento de genes e a introdução de genoma exógeno em outros organismos. São produzidos organismos transgênicos com diversas finalidades com essa tecnologia. E ela possui uma ampla aplicação comercial e tecnológica. Além, é claro, de empresas, principalmente farmacêuticas, investir bastante nessa área, devido à sua grande importância. Bom, e dentro dessa tecnologia, possui áreas que são de suma importância hoje em dia. Dentre elas está a clonagem, que é a produção de organismos idênticos derivados de um ancestral comum, diferente da clonagem molecular, que é a perpetuação de uma molécula de DNA de sequência específica. Também temos os organismos geneticamente modificados, OGM, que são organismos portadores de material genético, seja um gene, parte de um gene ou um conjunto de genes, oriundo de um ou mais organismos diferentes. E a transgene, que é um gene ou um fragmento de DNA que foi transportado artificialmente de um organismo doador para um organismo receptor, criando o organismo geneticamente modificado. Bom, e falando um pouco mais aprofundada nessa parte da clonagem,
A clonagem é o principal processo da tecnologia do DNA recombinante. Ela envolve a separação de um gene ou um segmento de DNA específico, que se liga a uma pequena molécula de DNA, que é transportado e logo em seguida replica esse DNA recombinante. Clonar significa fazer uma cópia geneticamente exata, podendo ser um organismo completo ou apenas um fragmento pequeno de DNA. E é aqui que entra a clonagem molecular, que é usada amplamente na ciência, medicina, agricultura e indústria. Um exemplo da clonagem é o caso da ovelha Dolly, que foi o primeiro animal mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Ela nasceu no dia 5 de junho de 1996, nos anos 90, e os pesquisadores do Instituto anunciaram que haviam conseguido clonar com sucesso uma ovelha. E sempre esse exemplo de clonagem é um que sempre vem à mente quando se fala em clonagem. Foi algo muito marcante. Agora, falando um pouco mais de clonagem molecular, ela é uma técnica da engenharia genética, conhecida também por DNA recombinante, clonagem gênica ou manipulação gênica. Ela permite pegar um pedaço do DNA e combiná-lo com outro, produzindo muitas cópias de diferentes combinações genéticas. A clonagem molecular pode fazer com que genes estranhos sejam expressos em bactérias e leveduras, ou mesmo em outras células superiores, e permite estudar os genes e seus produtos, obter organismos transgênicos e realizar a terapia gênica. Bom, e quais são as etapas da clonagem do DNA? Primeiramente, deve-se escolher o gene ou um segmento de DNA que será clonado. Logo em seguida, ao fazer essa escolha, você deve cortar o DNA em um local específico, isolando o gene escolhido. Depois, precisa obter uma molécula de DNA com capacidade de autorreplicação, chamada de vetor. Depois, você une os dois pedaços de DNA, o vetor e o segmento de interesse, formando assim um DNA recombinante. Aí você transfere o DNA recombinante para uma célula e identifica e seleciona as células recombinantes. Para tentar entender um pouquinho mais assim, tem um esqueminha. Aqui, nesse esquema, a gente pode ver o plasmídio e o gene alvo, que nesse exemplo a gente está usando o gene da insulina. Com a injeção da enzima de restrição, onde há o corte, lembrando sempre que a enzima de restrição tem que ser a mesma, utilizada para o corte do plasmídio e para o gene alvo. Após essa digestão, liga-se ao DNA ligase e assim forma-se o plasmídio recombinante. Nesse outro exemplo, a gente pode ver em vermelho é o plasmídio, em verde é onde ocorre o corte pela enzima de restrição. Do outro lado, temos a fita azul de DNA que deve ser clonado e em verde a mesma enzima de restrição que foi cortada, que foi utilizada. Logo em seguida, a união do plasmídio com o DNA a ser clonado por meio da ligase. Aí se torna o DNA recombinante, que é a junção do plasmídio mais o DNA a ser clonado. Após a formação desse DNA recombinante, a introdução do DNA há uma introdução do DNA recombinante na bactéria hospedeira. Essa bactéria hospedeira com o DNA recombinante produz a multiplicação de plasmídios recombinantes e a divisão da bactéria, como pode ver também na figura ao lado, que a introdução do vetor proporciona assim a clonagem. Bom, e quais são as ferramentas que são utilizadas nessa tecnologia? Para a realização, podemos contar com diversas ferramentas que auxiliam em cada uma das etapas desse processo. Dentre essas ferramentas estão as enzimas de restrição, que já foi falado anteriormente, e os vetores de clonagem.
E dentro desses vetores de clonagem estão os plasmídios e os bacteriófagos. Falando agora, aprofundando mais sobre as enzimas de restrição, o que são elas, né? Para a gente entender. As enzimas de restrição são enzimas encontradas em bactérias que são utilizadas para realizar o corte do DNA. Cada enzima de restrição corta o material genético em um sítio específico, que são palíndromas. As extremidades das partes cortadas recebem o nome de extremidades de ligação, pois se encaixam perfeitamente. Como mostra a figura a seguir, onde a gente possui no primeiro desenho, né, a enzima de restrição, onde que ela se isola, né, no DNA e causa essa quebra. A quebra, ela é de forma bem, como posso assim dizer, bem perfeita. Por que tem que ser mais perfeita assim? Porque ela tem que conseguir e se encaixar perfeitamente na outra parte que você vai introduzir, né? Essas enzimas de restrição, elas também atuam como tesouras DNA, cortando o DNA invasor em diversos fragmentos sem função. As enzimas de restrição reconhecem e cortam posições específicas ao longo da molécula de DNA, nos chamados sítios de restrição. Aqui do lado eu pus uma figura só para vocês entenderem o que seriam esses sítios de restrição, né? Basicamente são onde que ocorre o corte, que tem uma sequência específica para cada. Agora falando sobre os vetores de clonagem. O que seriam eles? Eles funcionam como um veículo que transporta o gene para o interior da célula hospedeira, que é normalmente uma bactéria, embora outras vias possam ser utilizadas. Os plasmídios, bacteriófagos e cosmídeos são frequentemente utilizados como vetores de clonagem. Os plasmídios. O que são os plasmídios? Eles são moléculas de DNA circular presente em bactérias que se replicam separadamente do cromossomo bacteriano. Esses plasmídios são extraídos de bactérias e utilizados como vetores de clonagem. Na figura ao lado, a gente pode ver a bactéria. Dentro da bactéria, a gente possui os plasmídios circulares, cada um com vários milhares de pares de base. E ao lado tem um cromossomo circular principal, que são 4 milhões de pares de base. E dando mais um zoom, né, nesses plasmídios circular, tem o plasmídio móvel, onde possui gene de resistência, por exemplo, antibiótico, nesse exemplo, e o gene necessário para a transferência de DNA. Os bacteriófagos, eles são vírus que infectam especificamente as bactérias. Os fagos têm uma estrutura muito simples, constituindo uma molécula de DNA que transporta determinado número de genes, nos quais se incluem vários para a replicação do fago. Na figura a seguir, tem uma demonstração do que seria um bacteriófago. Ele é constituído pela cabeça, onde na cabeça apresenta o DNA e a proteína, né, e a cauda. E na cauda possui a bainha contrátil e as fibras proteicas.
Na transferência indireta de genes, o que acontece? Normalmente ela é intermediada por bactérias. Mais utilizadas são a Agrobacterium tumefaciens e a Agrobacteria rhizogenes. E na transferência direta de genes, ela é baseada em métodos físicos, químicos, de eletroporação e de biobalística, que vão ser faladas mais para frente. Nos métodos físicos, basicamente são o quê? São métodos pelos quais o transgene pode ser introduzido de forma mecânica nas células. No métodos químicos, algum vetor, alguma substância que tem origem química. E nos métodos biológicos, é utilizado o emprego de organismos como vírus e algumas bactérias que, naturalmente, têm a capacidade de transferir material genético. Nos métodos físicos, como que funciona? É um método mais primitivo e o menos utilizado na prática hoje em dia. É o método da microinjeção, que consiste em introduzir uma pequena quantidade de DNA diretamente no núcleo da célula-alvo, utilizando um aparelho denominado micromanipulador, que é esse aparelho que está na figura ao lado. Esse é o aparelho utilizado, né? Esse é um micromanipulador robótico. Continuando nos métodos físicos, como o número de células que pode ser transformado é geralmente muito baixo, por meio desse método, ele não obteve sucesso. Em alguns tecidos, a injeção direta do DNA na forma plasmidial, denominado método de injeção de DNA nu, auxiliada por uma seringa, mostrou-se algum sucesso na transferência gênica. Mas, para um número limítrofe de células. Agora, sobre os métodos químicos, né? As características do DNA e das membranas celulares são utilizadas para, com o uso de compostos químicos, garantirem que o material genético entre nas células. Os compostos utilizados são catiônicos e têm carga total positiva. Pois bem, um dos principais sistemas descritos foi este, o da comprecipitação de DNA com fosfato de cálcio. Entre suas vantagens estão a segurança, a simplicidade e o custo. Aqui está uma ilustração de como é feito. Normalmente você coloca no tubo cloreto de cálcio, o tampão fosfato, o DNA a ser transferido, aí o DNA é precipitado, pipetado com adição de precipitado nas células em cultura, onde ocorre aí, então, a absorção do DNA pelas células. E sobre os métodos biológicos, dentro do sistema de transferência, os virais são os mais utilizados nos dias de hoje, nos estudos para desenvolver protocolos de terapia gênica, por se obter com esses vetores uma alta eficiência de transdução. Várias famílias virais já foram utilizadas como vetores de transferência gênica, mas os principais são os das 4 famílias, que são os adenovírus, os retrovírus, que inclui os lentivírus, os vírus adenoassociados e, mais recentemente o herpesvírus. A classe de retrovírus, lentivírus, inclui o vírus da imunodeficiência humana, que são capazes de integrar-se às DNA de muitas células de divisão lenta, ou que não se dividem, inclusive os neurônios, o que proporciona que esses vetores possam ser adequados para a terapêutica de doenças neurológicas. E falando assim, né,
nossa, a tecnologia da RNA, ela aplica em quem, então, afinal, né? Então, as aplicações da tecnologia são em estudo dos genes de um organismo, que são estudos genômicos, estudos da regulamentação de um gene ou conjunto de genes, o desenvolvimento de vacinas e vacinas de DNA e desenvolvimento de terapias gênicas. Esse desenvolvimento de vacinas e vacinas de DNA, hoje em dia, né, com o Covid, está sendo muito falado. Principalmente porque algumas das vacinas que foram desenvolvidas foram embasadas nesse tipo de tecnologia. Outras aplicações também, ela está na obtenção de transgênicos, que pode ser também, né? Através de vegetais ou animais resistentes a pragas. Aí a gente pode usar como exemplo a soja transgênica, o milho transgênico, né? Que eles passaram para isso para ter uma resistência maior em algum tipo de pragas e doenças, né? Também possuem vegetais ou animais mais produtivos, que é para aumentar a produtividade. Vegetais ou animais que produzem medicamentos ou vacinas. Também está dentro dessa obtenção de transgênicos, né? Também outras aplicações também pode ser utilizada no diagnóstico médico e tecnologia forense, tipo para decifrar crimes, paternidade, controle de qualidade, dentre outros, né? Também está o estudo de produto final do gene, que seria o RNA ou proteína, e também na produção de produtos biotecnológicos, dentre os medicamentos, enzimas, etc. E o que podemos, né? Quais seriam as considerações finais? A gente pode ver que ao longo desse trabalho, a gente pôde observar a importância que essa tecnologia tem em nossa volta, principalmente nos dias de hoje, com o Covid, né? A gente percebe que essa tecnologia, ela auxilia muito no desenvolvimento de medicamentos, de várias doenças, né? As vacinas, que hoje em dia está sendo tão falada, né? Para alimentos, muitos desses alimentos, né? Que teve que passar por esse processo devido à demanda, na medicina, dentre outros vários exemplos. E a gente percebe que ela é de suma importância para a nossa vida e nosso cotidiano. Bom, esse é o fim do trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha sido esclarecedora. Agradeço a todos por prestar atenção e muito obrigada.